Boa noite a todos. Dando sequência à live de segunda-feira, hoje nós vamos falar sobre a influência da terapia quântica na saúde. Terapia quântica nos remete à física quântica, que é um assunto, vamos dizer assim, temido pela maioria das pessoas, porque parece ser difícil o entendimento. Na realidade, a física quântica é difícil o entendimento. Mas quando se volta essa física para o tratamento da físico-emocional do ser humano, ela fica fácil de entender. Mas vamos dizer assim que ela não é que ela surgiu, ela foi entendida na segunda década do ano de 1920. E nós podemos dizer que nem os físicos da antiguidade, os físicos de hoje, ou os físicos do futuro, que poderão vir, ainda vai permanecer um segredo muito grande, ou um paradigma. E essa física, ela é probabilística. E o que ela traz no seu estudo são as menores partículas do átomo. E aí que se encontra esse paradigma, porque o átomo, composto do núcleo, que é prótons e nêutrons, e na sua superfície, girando o elétron, é no elétron que se encontra esse paradigma. Porque nós não podemos determinar a velocidade e nem o instante ou o momento aonde ele se encontra. Esse paradigma é muito difícil. Mesmo que a gente entre na espiritualidade, dá para entender um pouco melhor, mas ainda continua porque não sabemos como que o átomo faz esse movimento. Pois bem, na física quântica é um ramo teórico. Por que teórico? Ela não consegue explicar o inexplicável, que é a condição dualidade do átomo. Uma hora ele é onda, outra hora ele é partícula. Esse é o paradigma, difícil de entender. Mas a física quântica é um ramo teórico da ciência que estuda todos os fenômenos que acontecem com as partículas atômicas e subatômicas. E nesse meio nós encontramos os elétrons, prótons, mesons, fótons e quarks, que são partículas menores ainda do que o átomo. Pois bem, por que essa movimentação que nos torna hoje os seres energéticos? Nós somos seres energéticos. E vamos explicar o porquê. Nós somos compostos de átomos. Temos trilhões, bilhões, quatrilhões, não sei quanto. E esses átomos, essa formação que eu disse no início, tem o núcleo contendo os prótons e os nêutrons, e o elétron na sua eletrosfera. Olha, o elétron gira infinitamente, não para. Então, tudo aquilo que gira produz energia. E se nós somos formados por esses átomos, nós somos seres energéticos na nossa totalidade. Mesmo porque nós estamos num planeta que gira, que gera energia, que esse planeta está num sistema que gira também, que gera energia, e que esse sistema compõe uma galáxia, que gira também, fornecendo energia. Então, em outras palavras, o universo é energia. Pois bem, vamos partir agora para o nosso ser. Ok. Falando sobre essa energia, que nada mais é do que a energia magnética que nós somos formados, e, consequentemente, todo o universo, nós vamos explicar, de uma maneira bem sutil, o que significa o termo quanto. Quando se fala em energia quântica, o próprio nome já diz quantidade, né? Quantidade, quântica de quantidade. Mas ela, para ficar de uma maneira mais simples, nós vamos falar sobre o quantum. Então, quantos são pacotes de energias emitidos por ocasião do salto de um elétron de um subnível para outro, emitido ou absorvendo a energia denominada fóton. Essa teoria foi desenvolvida por Max Planck, que, na sua experiência do aquecimento dos corpos negros, ele notou que a energia desprendida por esse corpo era em quantidade, ou seja, por pacotes, ela não era contínua.
Dessa maneira, ele nomeou um quanto é um pacote de energia, a partir daí 2, 3, 4, 5, infinito, são quantas, ou seja, 2 quantas, 3 quantas, e assim por diante. Tudo bem. Falando nisso, vamos agora para a nossa interação energia quântica e o nosso corpo humano. Como nós somos energias, nós somos seres eletromagnéticos, todos nós temos a interação um com o outro, dependendo do seu magnetismo. Isso depende muito de condições conscienciais e emocionais. Cada um vai ter a sua energia, o seu magnetismo, baseado nos seus sentimentos, aquilo que ele pensa, aquilo que ele fala, aquilo que ele faz. Pois bem, nessa apresentação, nós vamos dar continuidade falando sobre como se aplica essa energia quântica. O que quer dizer a palavra quântica? Quântico é uma referência ao evento físico da quantização, que consiste na alteração instantânea dos elétrons, que contém um nível mínimo de energia para um outro nível superior, caso sejam aquecidos. E a transmissão da energia, feita por nós a outra pessoa, ela tem esse poder de aquecimento, porque há uma movimentação interna dos átomos. E aí depende de absorver ou liberar energia do seu movimento, saindo de um nível para outro ou descendo de um nível para outro. Então, está explicado a palavra quântica. Vamos entrar agora na terapia vibracional quântica. A terapia vibracional quântica é uma técnica de tratamento energético através do pensamento. Veja bem, energia, pensamento. Lembrando da condição do elétron, a dualidade. Ora é energia, ora é partícula. Aqui nós entramos na energia no modo do elétron, de forma de ondas eletromagnéticas. Estruturado que utiliza comandos quânticos para atingir determinado objetivo no corpo físico, emocional ou mental e espiritual. Pois bem, vejamos. Quando eu ativo os meus pensamentos, eu estou ativando ondas eletromagnéticas. E esses são os comandos que eu dou para ela. Ela vai diretamente para o local que eu tenho em mente. O local do corpo, pode ser braço, cabeça, rins, fígado, enfim, qualquer parte. Por quê? Nós estamos emitindo um comando quântico, e esse comando quântico está levando uma energia eletromagnética. Nós não a vemos, mas nós temos o sentimento e a intenção de enviar essa energia para quem nós quisermos. E isso acontece tanto presencialmente como à distância. E no final desse trabalho, nós vamos apresentar os casos da terapia vibracional quântica aplicada presencialmente em animais e aplicada à distância em seres humanos. Agora, como funciona a cura quântica? A energia quântica é um sistema tecnológico gerador de campo eletromagnético de baixa frequência, ou seja, numa frequência 52 Hz, que realiza uma reposição magnética no organismo. Então, veja bem, o que é um corpo equilibrado energeticamente? É quando todos os seus sistemas emocionais estão equilibrados, ou seja, não há influência em nenhuma parte do corpo ativando o magnetismo que a ele pertence. Portanto, manter-se o equilíbrio é receber a energia quântica de uma maneira sistêmica, que vai equilibrar todo o seu emocional. E equilibrando o seu emocional, você tem o seu corpo, seus órgãos, suas moléculas, suas células, todas equilibradas, evitando, desta forma, o aparecimento das doenças. Podemos falar o que é a emissão da energia quântica e como ela atua nos corpos físicos. Pois bem, a energia quântica, que é uma energia eletromagnética, é um método de contribuição natural que promove, veja bem, o equilíbrio dos órgãos e glândulas, ferimentos, redução da dor e muito mais. O uso da energia quântica se concentra em dar ao corpo um balanço energético
novamente. Pois bem, como funciona isso? Quando alguém está deficientemente desequilibrado também no seu emocional, evidentemente que o seu corpo vai sofrer alguma tipo de aparecimento de doenças, ou seja, dores, ou seja, qualquer outra coisa que vai afetar o seu corpo físico. Então, a energia quântica ou eletromagnética, ela vai entrar nesse corpo através da emissão de um facilitador. Facilitador são as pessoas treinadas que têm estudo sobre a física quântica, principalmente a energia por ela emitida. E que torna mais fácil chegar-se à sincronização, porque dois corpos, quando estão sincronizados, estão equilibrados os seus parâmetros de saúde. E também através da ressonância. O que é a ressonância? A ressonância nada mais é do que a identificação de dois corpos com a mesma energia. Então, no tratamento de doenças, o facilitador emite a energia que está no universo ao lado dele, pois ele tem alguns treinamentos que envolvem respiração e envolvem meditação para concentrar essa energia em suas mãos. E eles a transmite para a pessoa que está desequilibrada em sua saúde emocional ou em sua saúde física. O que acontece quando se emite essa energia para esses órgãos? Logicamente, essa energia vai atuar em cima dos átomos, das células, melhor dizendo, que, por sua vez, atuam nos átomos, fornecendo a eles energias para subir um nível ou descer um nível. E nessa subida ou descida, ele vai emitir energia ou absorver energia. Porque nós sabemos que as doenças nada mais são do que um desarranjo nas nossas células, não é verdade? Porque quando nós temos um entumecimento, são células que foram colocadas ali para a defesa do corpo, e elas não podem ficar ali. E essa energia faz com que desfaça esses nódulos, ou esse tumor, enfim, o que está prejudicando a padronização da célula. E, consequentemente, após essa aplicação, o corpo tem uma melhora nas suas dores, nos seus desequilíbrios. Agora, o ponto facultativo importante é que a pessoa que está recebendo essa energia, ela tem que aceitar. É uma condição emocional. Por quê? Se ela não aceita essa energia, ela não está absorvendo, porque ela forma um bloqueio no teu corpo que é comandado pelo pensamento, pelo teu cérebro. Então, é necessário que essa pessoa que está recebendo essa energia esteja de comum acordo e, acima de tudo, na aceitação dessa energia para que ocorra a sua cura. Falamos em ressonância. É o fenômeno que acontece quando um sistema físico, e nós somos um sistema físico, recebe energia por meio de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Aqui é que acontece a cura. Veja bem, ou a melhora. Quando o meu sistema de energia recebe de outro sistema de energia uma quantidade, ou os pacotes de energia, eu vou igualar com ele, eu vou ficar ressonante a ele. E quando eu fico ressonante a ele, se ele é um ser saudável, ou pode até estar com doença, não tem problema, porque vale a intenção. Eu vou igualar a minha frequência. Isso ocorre na ressonância. E quando ocorre a ressonância, evidentemente, há a padronização celular. Em consequência disso, podemos pensar numa cura ou numa melhora do corpo físico. Aliado a isso, também temos a sincronização. A sincronização é o processo pelo qual dois ou mais sistemas, e nós somos sistemas físicos, alinham conjuntamente seus movimentos e energias para se igualar em ritmo e harmonia. E é bem verdade, porque um corpo físico abalado emocionalmente, ele não consegue igualar com outros corpos em ritmo e harmonia. Por isso que a sincronização
ela é tão importante nesse evento, porque ela vai igualar o ritmo da minha vida com a harmonia do meu pensamento, das minhas emoções. Isso é muito fácil de ser comprovado se nós pegarmos 10 ou 12 relógios de pêndulos e colocar na parede. Dentro de algum tempo, todos os pêndulos vão estar sincronizados, ou seja, badalando para uma parte e outra parte, igualmente os 12 relógios. Então, isso faz parte do sistema. Pois bem, vocês perguntariam o que é o mundo quântico, esse mundo quântico tão falado que nós vivemos, né? O mundo quântico é totalmente diferente do mundo macroscópico, isso é verdade. Até o aparecimento da física quântica, ou seja, na física clássica, eram estudados os macromundo, macro-universo, né? Que seria o mundo externo, o que nós poderíamos ver, onde nós podemos formular as nossas fórmulas e comprová-las. Tudo bem, esse é o mundo macroscópico. Nas escalas subatômicas, as leis da física funcionam de forma não determinística, por isso que falamos que ela é uma física probabilística, ela não determina, segundo uma distribuição de probabilidades. A probabilidade é uma lei natural que não há mutação. Então, o que nós entendemos da probabilidade? Tudo é 50% de acontecer ou não acontecer. Inclusive, nós falamos que a nossa vida são duas portas, a porta do sim e a porta do não. Eu vou entrar naquela que eu quero. E isso envolve muito o emocional. Então, esse mundo quântico, ele é totalmente desconhecido quando se fala na não determinação em virtude da forma como o elétron se apresenta, né? Uma hora é partícula, outra hora é onda. Paradigma, até hoje, não explicados. Essa física quântica também é possível fazer uma reprogramação quântica emocional. A reprogramação quântica emocional é uma técnica que utiliza princípios da física quântica, é espiritualidade, aqui entra espiritualidade, para limpar e reprogramar DNA, as emoções negativas impregnadas em nosso sistema psíquico. É como nós falamos, podia falar 1 ano, 2 anos, um século aqui, é difícil explicar a física quântica devido a esse sistema dualístico do elétron. Agora, quando entra a espiritualidade, nos fornece algumas ferramentas, porque entra a crença. E a crença é acreditar, a crença é procurar aquilo que a pessoa está absorvida ou tentando resolver. E é muito mais fácil juntar ou entender essa energia eletromagnética ou energia quântica para utilização no meu corpo. Então, torna-se mais simples. Não é que eu vou entender completamente, mas uma boa parte do caminho está andado. E essas reprogramações acontecem na realidade. Quando nós fazemos o teste com o sangue e retirado o sangue de uma pessoa e afastado essa pessoa 4, 5, 10 quilômetros, 1.000 quilômetros, se você ativar palavras de amor para esse sangue que contém o DNA, essa pessoa vai se sentir, aonde estiver, feliz. Ao passo que, se você direcionar palavras de rancor, de ódio, de violência, essa pessoa vai sentir também esses sintomas. Porque o DNA não há distância. Aí nós entramos com o princípio da incerteza de Heisenberg, que explica totalmente esse fator. O porquê que acontece isso, que aí envolve, sim, já a química, né, para explicar o átomo na sua totalidade. Mas, na verdade, essa reprogramação acontece. Emocional. Quando você trabalha os seus DNA, você trabalha através do seu emocional, dos seus pensamentos, dos seus comandos do seu cérebro. Então, ele tem atuação nesse DNA. Nós podemos conversar com o nosso corpo, porque nós somos ele. Nós podemos conversar com as nossas células, com nossos órgãos, com o nosso sistema, porque nós somos ele. É o que nós falamos sempre. O corpo humano, através de suas células,
é o conjunto que habita esse momento, o nosso lugar aqui na Terra. Pois bem, nós vamos apresentar agora a parte da física quântica ou da terapia vibracional quântica com aplicações presenciais. Nós selecionamos em estudos a aplicação em plantas, que eu não tenho aqui vídeo, aplicação em animais e aplicação em seres humanos. Pois bem, nós estamos vendo aqui uma cadelinha, que ela é minha, e ela ficou totalmente arrastando as patas traseiras em virtude de uma cadela maior pular na sua coluna. Houve desvio da L3 e L4, são as lombares, né? E ela ficou rastejando as duas patas, ela não tinha como andar. Até aí, na foto, aparece o joelho dela com uma ferida e nas patas também uma ferida. Essa ferida estava bem mais forte. Eu tirei essa foto quando ela já estava meio curada. Pois bem, nós começamos a aplicar a terapia quântica porque, mesmo ter levado a hospitais, fez a radiografia, e era necessário aplicar nela, fazer uma ressonância. E, ao fazer a ressonância, era preciso usar uma dose de anestésico, o que a veterinária disse que era um pouco complicado, porque pode afetar outro sistema. Pois bem, nós decidimos, então, aplicar a terapia quântica vibracional, e assim o fizemos. Nesse próximo slide que nós estamos vendo agora, nós estamos aplicando, como nós falamos no início, intenção, sentimento e amor. É o tripé que funciona na terapia vibracional quântica. Quando eu aplico a terapia, eu tenho que ter sentimento de fazer uma coisa boa, eu tenho que ter a intenção de aplicar aquilo que eu quero aplicar, mas eu tenho que ter, acima de tudo, amor. Amor pelas coisas, amor pelos animais, ou por tudo aquilo que nós estamos fazendo, as aplicações. Então, nós iniciamos a aplicação no dorso ou nas lombares dessa nossa cadelinha por muitos e muitos dias, que talvez 20 ou 25 dias, aplicando diariamente essa terapia. E nós íamos notando os resultados paulatinamente. Eu vou evitar outros slides, porque a gente tem muitos slides. Nesse próximo agora, nós estamos fazendo a terapia através das mãos, aplicação das mãos. No próximo, não sei se vai funcionar aqui vai sim. Através de estudos e pesquisa na internet, descobrimos que na Índia se pratica esse tipo de terapia nos animais. E nós começamos a praticar essa terapia, movimentando suas pernas, uma vez que ela não andava, pois rastejava. Tanto é que tinha as feridas e que sangravam. Nós começamos a aplicar essa terapia em questão aí de 5 ou 6 dias, ou 10 dias, mais ou menos, para observar a sua reação com relação a essa terapia. Pois bem, continuando, nós vamos para o próximo slide. Tá. Nesse slide agora, nós temos ela já após 25 dias ou 28, dando seus primeiros passos, ainda caindo ou não se sustentando em pé, andando, se rastejando, melhor dizendo, nas patas traseiras. Isso foi mais ou menos uns 20 a 30 dias, levando para acontecer essa recuperação. E sempre fazendo a aplicação na sua coluna dorsal, como também fazendo os exercícios da terapia nas suas pernas. Da terapia não, do movimento das suas pernas. E dessa forma, nós chegamos ao último slide, que foi o resultado do nosso trabalho. Após 35 dias, ou 38, não me recordo, nós, de manhã cedo, ela ficava, nós tivemos essa surpresa aqui. Ó. Ela saiu correndo totalmente
livre de arrastar, com os movimentos em perfeito, correndo sem parar. Então, nós temos aqui a comprovação que a terapia quântica vibracional acontece. E acontece de uma forma muito gratificante, principalmente nos animais e nos humanos. Essa é uma aplicação presencial. Nós temos agora uma aplicação à distância. Isso aconteceu no dia 5/3 de 2020, às 21 horas. Essa aplicação foi à distância, ou seja, por visualização da fotografia, do perfil da pessoa. Essa pessoa, uma senhora de idade, ela tinha o câncer, né, na pele, como nós estamos vendo aí, essas verrugas, são inflamações e inchaços. E nós fizemos essa emissão de energia quântica à distância. Ela estava em Campo Grande, mas à distância. Pelo tempo de meia hora, nós principiamos às 21 horas e paramos às 21h30. Então, a filha dela mandou esta foto antes da terapia, antes das 21 horas, e mandou a outra foto no outro dia, às 7 horas da manhã, ou seja, no dia 6/3. Veja a retração que aconteceu na ferida, muito extensa, evidentemente que ainda contém. O câncer está ali ainda, a deficiência nas células se encontra ainda, mas a diminuição foi grande. Então, isso nós fizemos com a emissão de energia à distância, através da visualização do rosto ou do perfil da pessoa. Não importa onde ela esteja, no Brasil, no Japão, na China, na Lua, em qualquer ponto do universo, ela vai receber essa energia transformadora, porque ela está conectada com o nosso ser. E essa energia não há distância, ela percorre aonde for. E a intenção, como nós falamos, o tripé para o sucesso dessa terapia é a intenção, o sentimento e o amor. Esse é o ingrediente principal daquele que faz, ou daquele facilitador que aplica a energia quântica ou a terapia vibracional quântica. Nós temos ainda a apresentar para vocês, ou informar, que nós aplicamos a terapia vibracional no Núcleo Assistencial Ramatiz, às sextas-feiras. Aplicamos a terapia vibracional quântica no EMA, que é o Hospital Espiritual Médicos do Além, todas as quartas-feiras, com início às 17h30. E nós notamos muitos resultados positivos, mesmo porque o sucesso dessa terapia depende muito daquele que está recebendo. Quando ele aceita receber, quando ele aceita transformar, quando ele aceita a modificação do seu emocional, a modificação dos seus desajustes, enfim, tudo aquilo que o incomoda, ele recebe energia. É um ponto magnífico que nós estamos passando para vocês. E a prática disso aí não é restrita a algumas pessoas. Ela pode ser praticada por todos, crianças, idosos, adultos, qualquer um pode aplicar. Basta ter as técnicas necessárias, que é a respiração e a harmonia. E tem alguns livros que são especialistas nesse caso, que eu estudei-os, né? Não sei se posso passar aqui, porque eu não gravei nenhum vídeo com os nomes. Mas nós nos colocamos à disposição no Núcleo Assistencial Ramatiz para as outras informações adicionais. Desculpe o tempo, é muito pouco, mas é o que nós temos a apresentar. Agradecemos muito a sua atenção e nos colocamos novamente à sua disposição. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre.